Eu acho que dá para a gente começar, né, gente? Vocês vão me falando, por favor, se travou, se tiverem dúvida, já para no momento que tiver. Nós vamos falar hoje do apego. O que vocês entendem quando a gente fala de apego? O que vem na cabeça de vocês? Apego. O que é apego? Quando alguém é muito apegado a alguma coisa, Quando a precisa pessoa... ter alguma coisa. Tá, quando a pessoa precisa ter alguma coisa, quando a pessoa é apegada a alguém, que A mais? necessidade de algo, né? Quando tem necessidade de algo. Quem mais gostaria de Carinho, falar? afeto também. Carinho, afeto, que mais? Estamos caminhando. Que mais? Sei lá, será que como se você tivesse que ter algo, Quando você, aquilo sempre quando você sei lá, quer... que nem eu vou fazer com aquele ursinho para dormir, ou sei lá, Tá, ou estar perto da mãe. quando você quer ter algo, quando você quer estar perto da mãe, tudo que vocês colocaram é mais ou menos isso que é o apego, é como que você se liga a uma pessoa, como você se aproxima dessa pessoa e qual a importância dessa pessoa. Esse apego não é assim, eu quero apego das minhas coisas, eu tenho apego aos meus objetos. É no sentido afetivo, no sentido emocional, no sentido cognitivo. E quem vai explicar a teoria de apego é o John Bowlby. Ele que vai falar sobre o apego e a nossa aula de hoje. Para a gente começar, a gente vai ler sobre o imprimint. O que é o imprimint? O imprimint é um fenômeno exibido por vários animais, principalmente os pássaros, como os patinhos, os pintinhos. Quando eles saem dos ovos, eles seguem o primeiro objeto em movimento que eles encontram no ambiente. Pode ser qualquer objeto, o qual pode ser sua mãe ou a galinha, não necessariamente. Dessa forma, quando eles acompanham esse objeto, ocorre então uma ligação entre o filhote e o objeto. Isso é chamado de imprimint. Por que eu estou trazendo isso agora? Que é o primeiro objeto que ele vê, ele se liga, ele já dá uma importância, ele já tem uma relação de apego com esse objeto ou a mãe, não necessariamente a mãe. É o que a gente vai estar vendo hoje. Então, esse é o conceito de imprimint que eu trouxe para vocês. Bom, John Bowlby, através do conceito de imprimint, que pode ser chamado de espantagem ou de cunhagem, ele coloca que desde o momento que a gente nasce, desde o momento que a criança nasce, ela afetivamente, ela já se conecta a alguma pessoa. E essa pessoa, preferencialmente, é a mãe, mas não necessariamente a mãe, ok? De repente, não é a mãe que está lá presente, é a avó, é uma tia. Então, ele já vai estabelecer essa relação de imprimint com essa pessoa que está próxima dela. Essa proximidade, ela é uma necessidade inata, é uma necessidade que é super importante para o desenvolvimento mental da criança. Esse vínculo é uma necessidade de proteção e socialização. Esse vínculo ele vai correr dos 7 aos 9 meses, até 9 meses, ele tem que ter esse vínculo, porque é onde vai estabelecer todas as bases do relacionamento, todas as bases da personalidade da criança no futuro. Então, esse vínculo, ele tem que acontecer, ele vai ter que se ligar a alguma pessoa próxima dele, ele vai ter que estabelecer essa relação de imprimint para que ele possa desenvolver futuramente, ter as suas características, ter a sua personalidade. Se ele não tiver ninguém, ele não tem como ter esse apego, essa teoria do apego com as pessoas que estão em volta. Então, a criança, para se desenvolver, ela precisa, ela necessita, é inato, de alguém, ou a mãe, ou quem estiver próxima, para estabelecer esse vínculo, essa teoria do apego desenvolvida por John. Mas quem é esse estudioso? Opa, eu voltei. Bom, ele nasceu em 26 de fevereiro, só para a gente contextualizar, em 1907, em Londres.
Ele iniciou os estudos na Universidade de Cambridge. Ele foi um especialista na área da psiquiatria infantil. Ele aprofundou todos os seus estudos clínicos, principalmente na área do apego e da separação entre mãe e filho, desse vínculo que estabelece a relação mãe e filho. Em 1948, ele dirigiu uma pesquisa sobre crianças abandonadas ou privadas de um lar, onde não tinham ninguém para desenvolver o apego. Em 1950, ele foi nomeado assessor da ONU, Organização das Nações Unidas. Ele faleceu em 1990 e ele teve muitas obras, as mais importantes traduzidas para o português, que é o cuidado materno e a saúde mental. E o outro, que é em 3 volumes, que é o apego, a perda e a separação, onde ocorrem esses 3 itens com as crianças, o apego, a perda e a separação. Bem, falando um pouquinho da teoria de John Bowlby, ele buscou examinar como que ocorre, como que as crianças reagem à perda temporária da mãe. Não é perda de perder da mãe falecer, é um afastamento temporário. Vamos supor, a mãe tem que trabalhar, a mãe se afasta da criança por aquele período. Como que se dá essa relação da mãe com a criança nesse período? Como que a criança encara quando, por exemplo, a mãe sai para trabalhar e deixa a criança numa creche ou deixa a criança com a avó? Ou aquela criança que não tem a mãe. Quem é o modelo mais próximo que ele vai se apegar? Quem estiver mais próximo dele. Muitas vezes é o cuidador, muitas vezes é o professor. Bowlby, ele dedicou atenção especial ao colega dele, que é o James Robinson, que ele realizava sobre os problemas dos efeitos da separação da mãe, principalmente nos primeiros anos da infância, e sobre o desenvolvimento da personalidade. E é muito interessante todo esse estudo, essa teoria, que ele vai fazer um link de como esse apego que ocorre na infância vai caracterizar lá na vida adulta os problemas de relacionamento, os problemas de como ele vai se relacionar com o outro, como vai se relacionar com os pais. Então, tudo isso vai ajudar a desenvolver a personalidade dessa criança. Tá? A gente tem que zelar pelo bom desempenho. E se ela tiver uma personalidade, um afeto legal, bacana, ela desenvolve melhor e, por consequência, ela aprende melhor. Se ela tiver essa teoria do apego, que veio com apego já problemático, o que vai acontecer? Ela vai ter um desenvolvimento mais complicado, um pouquinho, e vai ter uma queda na aprendizagem. Então, olha como a teoria da aprendizagem, a teoria do Bowlby está super vinculado ao desenvolvimento e aprendizagem da criança. Tá? Ele verificou também que a perda da mãe, por qualquer motivo, ou a mãe se afasta, ou a mãe não quer, isso pode gerar um processo de, assim, ele pode vir a ter algum problema emocional, cognitivo na vida dele no futuro, ok? Ele também concluiu que essas respostas, elas estão presentes também nas pessoas adultas, que podem causar alguma perturbação, ou por sofrerem esse apego nos primeiros anos de vida. Olha só, se esse apego não for um apego positivo, legal, a sequela lá na vida adulta, volta de novo. Se esse apego for negativo, o que vai acontecer? Uma sequela lá na vida adulta. Então, tudo vai estar ligado ao meu desenvolvimento infantil, como eu vou lidar com essa criança. Até aí tudo bem, a teoria do apego? Pessoal? Sim, Pro. Sim, Pro. Sim, Pro. Será que essa teoria dele está coerente? Vocês acham que é coerente esse apego, esse vínculo? O que vocês acham? Com certeza. Não Eu é? acho que ele está certíssimo. Eu acho que é Pro. muito importante mesmo. Faz muita falta mesmo, tanto na formação da personalidade da criança, quanto no desenvolvimento. Eu acredito que a criança que não tem apego, que não tem atenção, ela tem Isso. uma autoestima baixa, Pro.
Muitas das Sim, vezes ela não acredita na própria capacidade, porque nunca teve ninguém para incentivá-la. Porque é diferente, quando a gente tem a família, no caso temos sim, nossa mãe, que é o nosso apego principal, por sim. mais que a gente se apegue ao nosso professor ou à nossa cuidadora, a gente necessita da atenção, né? Eu acredito, da nossa mãe. E quando isso falta, a criança é diretamente afetada. Isso aí é até perceptível, né? Nossa, principalmente na escola, e os mais diversos comportamentos que elas demonstram na escola, agressividade, baixa autoestima, isso vai afetar diretamente a aprendizagem dela. Tá? Ela não se apegou, não teve esse vínculo, não teve ninguém que trouxe um afeto positivo para ela. Qual é o modelo que ela tem de representatividade de afeto? Um afeto negativo. Então, a vida dela também na escola e na adulta vai ser uma vida de um afeto negativo, de um apego negativo. A gente vai conseguir fazer um link até com as pessoas adultas hoje, afetivamente, como elas estão, né? Então, se a gente olhar para trás, qual foi o afeto que ela teve lá na história dela, na infância dela, e como isso marcou hoje ela no futuro. Continuando, o John Bowlby, ele vai falar de 4 fases, tá? Essas 4 fases, o que seria? A primeira fase que vai ocorrer, essa teoria do afeto. Essa teoria do afeto, na primeira fase, é quando eu preciso daquela figura, da figura da minha mãe. E como que o bebê, por exemplo, sente a figura da mãe? Pelo sentido olfativo, olha só, eu sinto o cheiro, eu sinto o olhar, eu enxergo o bebê, ele reconhece a mãe pelo T. O T é a testa, olha só, forma um T. Então, ele visualiza esse T, ele tem essa fase, esse apego. Primeiro, ele visualiza o T. Então, a voz, o cheiro, ele consegue identificar a pessoa que é próxima, tá? A segunda fase, ele passa a ter um sinal dirigido para aquela figura. Ele passa a ter um olhar acentuado para a figura que está mais próxima dele, que é a mãe. Tudo ele faz, ele volta o olhar para a figura que é a cuidadora dele, ou que é a avó, ou que é a mãe. Então, o brinquedo, ele direciona, ele joga, ele vai buscar o olhar da pessoa que está próxima afetivamente dele. Então, ele busca o olhar da mãe, ele busca o olhar ou da avó, ou da cuidadora. Então, ele vai buscar o olhar dessa pessoa. Na terceira fase, ele busca proximidade, porém de uma forma um pouco mais distante do que da segunda fase. Por exemplo, ele já tem um repertório muito grande de conhecimento no dia dele, o vínculo dele já está estabelecido. Então, ele pode estranhar as pessoas que não é do convívio dele. Então, vem, por exemplo, uma pessoa que não está lá no dia a dia dele, uma pessoa que não faz parte da rotina dele. Então, ele tem uma reação de um choro, ele não quer ir no colo, ele quer ficar afastado, ele quer procurar só o colo, o carinho da pessoa a quem afetivamente ele está ligado na fase 2 e na fase 1. E a fase 4 é onde ele tem um apego, uma meta direcionada, tá? Então, ele se sente seguro ao lado da pessoa que ele tem esse apego. Essa pessoa que está demonstrando carinho para ele. Então, é ele que o bebê direciona tudo, toda a sua energia, todo o seu foco para ela. Ela que me dá o apego, ela que me transmite esse apego, eu vou direcionar tudo para ela. Então, não é assim, isso aqui acontece com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses ou 4 meses. Não existe para Bowlby. Ele não colocou essas fases por idade. Ele só, nos estudos dele, ele relatou que existem essas fases e que a gente passa por, as crianças passam por essas fases, ok? Algumas crianças, elas podem demorar um pouco mais uma fase, depois vem a segunda, depois vem a terceira, depois vem a 4, mas ela vai passar por essas 4 fases, que aí está se formando o apego dela. E como é importante, né, nesse momento, do apego tem um cenário super importante nesse momento. Se for uma mãe mais distante, mais fria, uma mãe ausente,
Então, toda essa fase que ele está passando, ele está buscando a mãe, ele não está encontrando a mãe, ok? Ele não está vendo a mãe, mas ele está vendo uma outra pessoa. Então, ele vai direcionar o apego dele para outra pessoa. Até aí deu para entender? Ô, Pro, Sim, Pro, tá bem explicadinho. Pode falar, pois não. Pode falar. Quem que eu cortei? essas fases aí, ele não colocou idades, não, né? Não teve Não, essa separação. ele não colocou as idades, tá? Ele não falou quanto tempo, mas isso é fato que aqui quando a criança procura o olfativo, o auditivo, é um bebê, né, de 0 a 2 meses. Isso a gente consegue mais ou menos, não tem a idade dele correta, cronológica, mas a gente consegue perceber que de 0 a 2 meses, aqui quando ele coloca uma figura, ele acentua ele olhar, aqui dos 3 aos 6, às 6 a 7 meses, aqui dos 9 meses, que ele realmente ele direcionou tudo aquilo que ele queria olhando para a mãe, olhando para a figura da mãe. E o como é importante esse apego. Eu estou falando da mãe, porque quando a gente fala em apego, a primeira pessoa que vem na cabeça da gente é a mãe, mas não necessariamente a mãe, não é? Eu posso me apegar com a avó, eu posso ter um afeto, um apego pela minha tia, eu posso me apegar pela minha cuidadora, eu posso me apegar pela minha professora. Quem tiver mais próximo, ok? Não necessária a mãe. Se eu estiver falando sempre a mãe, me desculpe, não é a mãe. A primeira coisa que a gente vê é a mãe, não é? Mas nem sempre a mãe consegue desenvolver esse papel, não consegue ter tempo, não consegue articular esse apego de uma forma positiva com a criança, tá? Podemos prosseguir? Sim, Pro. Sim, Pro. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender, por exemplo. Fuga para a mãe com refúgio seguro. Por exemplo, quando uma criança se afasta rapidamente e se assusta, vê um estímulo, vê alguma coisa, se assusta e corre para a mãe, em vez de qualquer pessoa. Quando os bebês estão aflitos, eles olham para a mãe, esperando ser acalmados. Esse exemplo que eu dei é um exemplo muito difícil de acontecer. O que vocês acham? Não, Pro, acontece com frequência. Isso, quando ele está A coisa mais assustado. linda do mundo, quando meu pequenininho vinha correndo para mim. Então, quando ele está assustado, ele viu alguma coisa, um bicho, um inseto, um cachorro foi na direção dele, ficou assustado, ele correu imediatamente para a mãe. Quando ele correu para a mãe, o que ele está procurando? Proteção, Refúgio, né? segurança. Proteção, refúgio, né? Ele está procurando alguém que vai amparar, alguém que vai me acasalar, alguém que vai aqui me dar o meu porto seguro, vai me abraçar, não é? Um segundo caso, quando a criança chora, quando a mãe se afasta, mas não quando outras pessoas se afastam. O que vocês entendem por essa situação? Olha só, a criança manifesta um choro quando a mãe se afasta. A mãe vai embora, ela chora. Mas quando as outras pessoas se afastam, ela não sente muito. Talvez por causa dessa proteção do Desculpa, apego, que você falou. Não, Isso, pode ser da Ela tá muito acostumada com a criança, com a mãe ali do lado dela. Isso, ela tem um choro pelo afastamento da mãe, ela sente a mãe está se afastando dela, ela chora, tá? Mas quando ela vai com as outras pessoas, uma tia, ela não manifesta choro, mas ela manifesta quando a mãe se afasta. Por quê? Porque ela afetivamente, ela tem esse apego forte com a mãe. Mais alguém quer falar? Não, eu ia falar mais ou menos o que as meninas falaram também. Então, vamos ver. Quando o bebê sorri, mais frequentemente, mais facilmente, de modo mais aberto quando vê sua mãe, do que ao avistar qualquer outra pessoa. Isso não acontece quando o bebê vê a mãe,
ele ouve até a voz da mãe, ele já fica feliz, fica todo excitado, faz bicicletinha, mexe com as perninhas, ele escutou a voz, ele sentiu o cheiro, ele já manifesta aquela felicidade. É bem assim mesmo, Pro. Eu lembro quando eu amamentava o meu filhinho, a maneira como ele ficava olhando para mim. Ai, é tão lindo. Assim, a satisfação e a alegria, sei lá, a felicidade daquele momento, né? Você percebe, assim, nos gestos, no olhar do bebê, é muito bom demais. O quanto ele manifesta esse sorriso, o quanto ele responde de modo diferente à mãe, não é? Quando essa mãe, afetivamente, tem um apego positivo, tá? Se ela tiver um apego negativo, ele não vai manifestar essa felicidade, ao contrário, hein? Ele vai desencadear um choro. A figura dela vai ser de modo negativo. E aí ele vai dividir o apego em 4 fases. Isso é importante. Por que ele desenvolveu em 4 fases? A primeira fase, ele vai chamar, John Bowlby, de pré-apego. O que acontece o pré-apego? Acontece de 0 a 6 semanas. O bebê, ele reconhece o rosto, tá? Ele reconhece o rosto. E não necessariamente é da sua mãe. Então, ele guarda o T, ele reconhece o T. O T é testa, ó. Façam um T aqui. Se vocês forem manipular vocês vão ver um T que é testa, nariz e boca. Ele responde aos estímulos, ao rosto. Ele não reconhece ainda claramente a figura de quem está cuidando dele, mas ele reconhece a voz, ele reconhece o cheiro da mãe, mas não tem nenhum apego. Ele reconhece o T da mãe, mas não tem apego nenhum ainda. Esse apego, a formação do apego vai acontecer de 6 a 8 meses. Ele vai preferir estar do lado das pessoas nas quais está mais familiarizado. Ele se recusa, por exemplo, a ir no colo de um estranho. Ele tem uma interação privilegiada com a mãe, sorrindo ou chorando, e ele responde de uma forma diferente na presença dela, tá? Deixa eu deixar a Carmelita entrar. O apego bem definido. O apego bem definido, ele vai acontecer de 6 a 8 meses. Com 18 meses, mais ou menos, a figura de apego se afasta. Ele vive essa separação. A criança vivencia um medo do desconhecido. Nessa fase, muitas crianças já estão indo na escola, né, no maternal. A criança sabe que a mãe continua a existir, mesmo que não esteja com ele. Então, ele se afasta temporariamente da mãe. Ele sabe que ela vai estar lá, ela vai levar na escolinha, por exemplo, ele vai ter ele vai transferir esse apego para a professora, para o cuidador, e depois ele sabe que quando ele sair, a mãe vai estar lá. Essa é uma relação recíproca de 18 a 24 meses. O que acontece? A interação evolui. Ele começa a evoluir porque a capacidade mental e linguística da criança já começa a crescer também. Nessa fase, o cérebro já está pronto. O cérebro da criança tem uma plasticidade muito grande. De 18 a 24 meses, ele já consegue diferenciar, ele já consegue entender o que aconteceu, ele já consegue perceber o que está acontecendo com ele, desde que a mãe tenha esse apego positivo, coloque para ele esse apego positivo. Ah, mas como coloca isso? Se você tiver esse vínculo de uma forma positiva, mesmo estando separado, ele vai entender que é necessário essa separação. Agora, se essa separação vier de uma forma desestruturada, cheia de conflito, ele vai entender o conflito. Ele vai colocar lá em cima o conflito e vai crescer com essa teoria de conflitos.
é importante a gente entender como se forma o vínculo, porque é isso que vai refletir a vida adulta dessa criança. E é importante o professor também entender esse vínculo para saber o que ele pode esperar dessa criança e como ele vai trabalhar afetivamente no aspecto cognitivo essa criança. E, por fim, a gente vai, né, nos 3 padrões de apego que ele coloca: o apego seguro, o apego evitante e o apego ambivalente. O apego seguro, ou a mãe, ela é calorosa, olha só, ela é sensível, ela é atenta, ela é disponível, ela responde ao choro da criança. No apego seguro, a criança explora utilizando a mãe como base segura. A mãe é o porto seguro. Mesmo quando ele manifesta o choro, porque ele está chorando, porque a primeira comunicação que ele tem com o mundo é o choro. Ou ele chora porque está com dor, ou chora porque está com a fralda molhada, ou chora porque está com fome. Se essa mãe atende, né, nesse choro, ele estabelece um vínculo seguro. Em situações estranhas, por exemplo, a criança busca a mãe. Então, ela passou por uma situação, viu um bicho, ela corre para a mãe, ela se sente protegida, ela se sente confortável e a mãe recebe essa criança. Olha o apego seguro. E na escola, o que acontece na escola que é importante a gente ver? Essa criança, ela é capaz de fazer amigos, ela é uma criança mais flexível, é uma criança resiliente, ela consegue, assim, ter tempo para os companheiros, e ela age bem com os colegas e possui uma boa autoestima. Lembra no início, quando vocês falaram, como reflete na autoestima? Sim, se esse apego for positivo, o meu padrão de vida, o padrão dessa criança é um apego seguro e ele vai levar para a vida dele essa relação de apego seguro. No futuro também, ele vai buscar uma relação afetivamente que busque um apego seguro. Agora, se eu, criança, vivenciei um apego inseguro, um apego evitante, quais são as características? Por exemplo, a mãe não está disponível. E não está disponível, assim, emocionalmente. Ela não está disponível quando a criança pede. Ela tem uma postura de rejeitar. Ela não gosta de ser provocada e prefere a independência. No final do primeiro ano, o que acontece com a criança? Ele busca pouco contato físico com a mãe. A mãe não quer, eu não vou manter contato com ela. Casualmente, ele responde, às vezes ele responde, ele se mostra chateado, ele se mostra cabisbaixo. Em situações estranhas, ele sabe que a mãe é indiferente. Ele vai correr para a mãe? Não. Tá? Ele vai para o outro lado, ele não vai correr para a mãe. A mãe é fria, a mãe evita a criança. E na pré-escola, o que acontece? Geralmente, são crianças zangadas, são crianças que são provocadoras, gostam de provocar, de cutucar o outro, elas podem ser isoladas, são pessoas malquistas, ficam em volta do professor rodeando que nem abelhinha e recolhe-se quando tem dor. A gente está começando a caminhar para a autoestima um pouco mais baixa. E quando esse apego ele é ambivalente? Olha só, o ambivalente é inseguro, ele é o oposto do seguro. A mãe, ela é caótica, ela tem um modo de pensar dela, tá? Ela tem um ponto de vista dela. E o que acontece nesse inseguro ambivalente? Ela fica fora de sincronia com o bebê, ela não age prontamente, eu deixo correr, tá? O bebê chora e é agarrado, ele procura atenção, ele procura a relação com a mãe, que é pouco limitada, que não tem muito retorno com ele. Em situações estranhas, quando o bebê se vê frente a alguma situação difícil, ele se acalma, ele se conforta simultaneamente, mas ele não vai buscar muito a mãe,
porque ele sabe que a mãe deixa correr. É o que deixa solto. E na pré-escola é uma criança que se mostra irritada, uma criança com ansiedade, super dependente, ele fica colado na professora, e ainda assim ele pode se fazer de vítima pelos outros, que acabam tirando até uma casquinha dele, a autoestima dele está lá embaixo. Desses 3 apegos, tá? A gente sabe que esses 3 acontecem lá quando o bebê nasce, e aí ele se torna um adulto. Ele se torna um adulto que tem um apego seguro, bacana, ele vai levar para a vida dele pessoal, ou ele tem um apego evitante, que ele não quer muito se apegar, ele se apega, mas não se apega, ou ele tem um apego que deixa rolar, que é o ambivalente, tanto faz como tanto fez, ok? Então, são 3 formas de apego que o John Bowlby discutiu nos seus estudos: seguro, o evitante e o ambivalente. Desses 3, qual vocês acham que é o mais positivo, que é o mais correto, que é onde a gente tem que trabalhar esse apego com a criança? Qual vocês acham? O apego seguro, pô. Isso. Não tenho nem dúvida. Seguro, porque a mãe é o porto seguro, né? A pessoa que está lá, a professora... Isso, responsável no caso, né? Isso, o responsável, demonstra essa segurança com a criança. É a Rê, quarto. Acho que até passei um pouco, apeguei demais. Pegou, não é não. O quanto é importante, porque a gente vê o resultado depois lá na pré-escola. Olha só, quando a criança entra na escola, desencadeia tudo, né? Parece que aquele turbilhão de problemas não existiam, mas existiam. Só que a família não enxerga ou deixa rolar, e na pré-escola acontece tudo. A criança irritada, a criança inquieta, a criança vítima que se faz de coitada. Por quê? Isso está refletindo o apego que ele teve lá atrás, que não foi um apego positivo. Então, a gente tem que trabalhar com uma criança, trazendo para ela um apego seguro, para que ela saiba, ela se sinta acolhida. Ela se sinta acolhida. Isso é muito importante, porque isso vai formar a mentalidade dela no futuro. Eu quero ter uma criança que possui autonomia na sua vida. E para ela possuir essa autonomia, ela tem que ter esse apego seguro, ela tem que se ligar afetivamente, emocionalmente, cognitivamente, de uma forma segura. Com isso, ela vai se desenvolver melhor, com isso ela desenvolve melhor, com isso ela aprende melhor. Lá no futuro, quando ela se tornar um adulto, é um adulto resolvido, tá? Porque a relação lá atrás foi positiva. Se essa relação for um pouco mais complicada, lá no futuro ele vai ser um adulto, possivelmente com padrões de apegos diferenciada. Então, é o pai que não se apega muito ao filho, é um pai que é mais frio, é mais distante, é um pai que deixa rolar, ou a mãe que deixa rolar. Muitas vezes, não é nem por ela ser assim, é pela história de vida dela, por situações que passou, que fez com que ela tivesse essa forma de apego. Como é que está isso para vocês, gente? Professora, teria, no caso, o apego excessivo também? Que é aquele que a mãe... Isso é superproteção. Tentou. Superproteção, não é? Isso que eu ia perguntar também. Olha só, tudo que é demais faz mal. Sim. Porque se você superprotege muito seu filho, você está tirando as escolhas dele. Você está tirando o fato dele desejar alguma coisa. Um apego superprotegido não é um apego seguro. Um apego seguro é quando você mostra, olha, você precisa ir na escolinha, a mamãe precisa trabalhar, você vai ficar nesse tempo na escolinha, eu vou vir buscar você. Então, ele sabe que se ele se afastar da mãe, mas ele vai voltar, ele vai ter a mãe. Olha só, é diferente daquela superproteção. A mãe superprotetora, ela fica na porta da escola, ela quer entrar na escola junto, ela quer acompanhar o que está acontecendo na escola, mas de uma forma excessiva. E aí a criança não consegue fazer nada sozinha, porque a mãe quer fazer tudo para ela. Ah, você quer uma fruta? A mamãe vai dar. Você quer um casaco? Você leva.
E assim a criança, ela não tem ela não tem opinião. Então é diferente o seguro dessa questão de ser super excessivamente, de você cobrir excessivamente essa criança de afeto. É diferente, ok? No apego seguro, no apego seguro, você expõe para a criança, você está lá quando ela precisa, mas você está lá. É diferente desse apego que você super protege. Mais alguma dúvida, gente? Mas esse apego excessivo, ele não faz não faz parte de nenhuma das fases, né, professora? Não, o John Bowlby, ele nem falou do apego excessivo, não. Ele Tá nem bom. fala, ele só fala dos 3. Quais são as formas dos padrões do apego, que todos os estudos que ele fez, de toda a teoria dele, que ele trabalhou com crianças, afastada da mãe, ele chegou a essas 3 formas de apego. E são essas 3 formas de apego que vai prevalecer na vida de uma criança. Ou ele é seguro, ou ele é evitante, ou ele é ambivalente. O seguro, que eu forneço todas as bases, eu dou segurança, mas ao mesmo tempo a criança tem autonomia. O evitante, eu evito. Emocionalmente, eu me afasto. Eu tenho uma postura de ficar mais longe da criança. E o ambivalente é aquele que não está nem aí. Deixa correr solto, tá? Deixa, a criança tem que chorar, a criança tem que gritar. Então, é o laissez-faire. Eu deixo correr solto e aí eu não mostro caminho nenhum para a criança. Então, é perceptível que a criança precisa de um apego seguro, para que ela possa se tornar uma pessoa afetivamente segura, que possa levar isso na vida dela no futuro, ok? Se ela tiver esse apego seguro, provavelmente, muito provavelmente, ela vai, na vida dela adulta, continuar com esse apego seguro. Agora, se ela passou por uma história de ter esse apego inseguro, ela vai levar isso na vida dela. Se ela passou por ser um apego que deixa rolar, não tinha mãe presente, também não tinha muito, ele fazia tudo para ser dependente de alguém, mas não tinha ninguém para responder, ele vai levar isso na vida dele, adulta. Deu para entender? Vou voltar lá um pouquinho. Sim, Pro, perfeitamente. Essa teoria dele é legal para a gente compreender e olhar como mãe. O que nós fizemos? Será que nós fizemos o correto? Será que nós exageramos? O que vocês têm a falar para mim, vocês aí como mãe, na teoria do afeto? Olhando para a vida de vocês, será que eu dei o afeto seguro? Ou eu deixei rolar? Ou eu evitei meu filho? E olhando agora para esse conteúdo, quando eu estiver numa escola, né, sabendo que eu tenho que ser o porto seguro para minha criança, independente do afeto que ele vai trazer, ele vai se ligar emocionalmente ao professor. Então, esse professor vai deixar rolar? Não. Vai deixar frio? Vai ficar distante? Não. Tem que ser o porto seguro. Alguém vai ter que tomar essa postura de ser o apego seguro. Se não tiver a mãe, não tiver a avó, ou não teve a mãe, não teve a avó, não teve alguém, vai ter que ser esse porto seguro. Então, vai ter que ser o professor. Não tive nenhum desses 3, o professor vai ter que ser, tá? Vai ter que ser a pessoa que vai afetivamente estar seguro, dar esse apego seguro, para que essa criança possa desenvolver melhor forma possível, tanto no aspecto emocional, intelectual e cognitivo, com isso facilitando o aprendizado dela. Agora eu quero ouvir de vocês, quem errou aí, quem acertou? As mães. Eu acredito que eu tenha acertado em algumas coisas. Eu perdi os 10 minutos aí, tá? Ah, fica tranquilo, mas eu estou gravando. Oi, pode falar, Renata? Eu acredito, assim, quando eu olho para o meu filho hoje, e eu acertei bastante. É claro que tem algumas coisas que eu acho que eu falhei na época, porque eu não tinha justamente o conhecimento que eu tenho hoje.
Sim. A gente fazia muitas coisas apenas só no automático. Aí Sim. eu falo para ele, tem coisas, filho, que a mãe não conseguiu desenvolver em você ou praticar com você, porque graças a Deus a falta dessa prática não gerou maiores consequências. Mas eu Pois falo é. assim, com os meus netos já serão diferentes, justamente porque eu tenho todo esse Sim. conhecimento, fases do desenvolvimento, o que deve ser trabalhado, a maneira como deve ser feita. Mas, assim, eu olho para o meu filho hoje, eu tenho o maior orgulho, assim, do homem que ele se tornou, em todos os sentidos, Pro. Graças a Deus, eu acho Ai, que que a gente legal teve... isso. eu acho que a É gente o conseguiu instinto, né? trabalhar bem isso. Você agiu por instinto. Sim. Mas aí eu fico vendo também que isso é muito interessante, porque a minha relação com os meus pais já foi totalmente diferente da minha relação com o meu filho, né? Nós Sim, não tínhamos todo esse afeto. Minha mãe todo sempre esse trabalhou apego. muito. Isso, esse apego, desculpa, Bruno. Mas, assim, isso não me tornou uma pessoa frustrada quando adulta, e eu não sinto a carência, porque eu entendo que todo o apego, né, que eu tive com a minha mãe foi o suficiente, porque era o que ela tinha no momento para oferecer para a gente. Então, isso também que eu acho bacana, Pro, eu não sei em que momento. Isso daí é o apego, ela passou o apego seguro, tá? Da forma dela, do jeito dela, ela trabalhou com vocês o apego seguro. Eu também tive a infância, a minha mãe, sem estudo nenhum, sem conhecimento nenhum, ela possibilitou a gente um apego seguro, eu e mais 2 irmãos. Ela dividiu isso de forma que fez com que a gente entendesse que existe, ela está lá, sempre quando precisasse, ela está lá, está do nosso lado. Porém, ela trabalhou afetivamente de uma forma positiva conosco. Então, isso que é legal, a criança saber que tem um porto seguro, a criança saber que tem alguém lá, que vai estar lá quando ela precisar. E não o contrário, quando ela precisar, ela não tem o porto seguro, ela não tem a mãe, ela não tem ninguém. E o que ela faz? Não é? Então, esse apego seguro, de uma certa forma, como você colocou, a sua mãe, da forma dela, no pouco conhecimento que os nossos pais tiveram, eles conseguiram passar para a gente um afeto seguro, um afeto mais tranquilo, e isso nos possibilitou sermos pessoas afetivamente melhores. E isso foi o que você levou na sua relação com o seu filho. Eu também levei o mesmo com todo esse conhecimento teórico, errando, aprendendo, às vezes você esquece a teoria, você usa a prática, né? Às vezes um chinelinho, mas assim, mas funcionou. Eu sinto que funcionou. Como você mesma colocou, é isso mesmo, é o apego seguro. Hoje os 2 são adultos, têm mais de 30, e eles sabem que afetivamente a gente vai estar aqui do lado deles. Esse é o apego seguro. Eles têm essa clareza. Mas alguém quer falar? E não podando, né, Pro, a possibilidade deles encontrarem novos caminhos. Sim. Que é o que a gente estava discutindo da superproteção, porque Sim. o apego seguro, ele também deve demonstrar para os filhos da gente que vão existir outros caminhos e outras possibilidades, Sim. e é nisso que a gente tem que deixar, que eles se virem, que eles experimentem, que eles se façam as frustrem, né? escolhas, façam Exatamente. as escolhas deles, corretas ou não. Nós também fizemos as nossas escolhas, nós erramos, nós acertamos, mas é isso. E o apego seguro é ele entender que, independente da escolha da autonomia dele, o apego seguro a gente vai estar como porto seguro. Eu tinha um professor que falava assim, a mãe, na verdade, ela é um porto seguro. O filho é um barco, imagine. Ele sai, ele navega, ele vai. E sempre ele volta para o porto seguro. Tá? Ou diante de um problema, ou quando diante de uma derrota, diante de uma escolha, ele volta para esse porto seguro. Por quê? Porque esse apego foi seguro, esse apego foi positivo, ele volta. Agora, imagine se o apego não for legal, ele não vai. Ele fica no mar, navegando, parado. Aonde ele vai? Qual é o porto seguro dele? Ele não tem porto seguro. Então, ele fica lá, sem esse porto. Então, é isso que eu queria trazer da aula de hoje.
continuando, deixa eu voltar lá. Tudo bem, gente? Sim, Pro. Sim, Pro. Pro. Tranquilo? Olha só. Depois a gente vai ter Ah, não, desculpa, é esse aqui. Eu vou jogar depois lá no Zap todo o material e no Google Class. Aí vocês vão ter o resumo do apego, que eu vou jogar lá e vocês terão, assim, um tempo para atribuírem uma forma de desenho. Então, aqui está, olha, o que é a teoria do apego, ok? Aí vocês vão desenhar. Quando a gente fala de apego seguro, o que vem na cabeça de vocês? Pro, não tá aparecendo nada, não. Não! Não, só tá, assim, resumo, teoria, texto completo e vídeo. Espera aí que eu vou voltar. Tá vendo? Eu falando Aparece sozinho. os ícones na pasta. Espera um pouco, eu volto de novo. Então, vamos fechar aqui, espera um pouquinho. Tá vendo eu falando sozinha? Nossa, Pro, essas coisas que você falou hoje, meu, nossa, acontece no dia a dia mesmo. Sim. Pareceu, meninas? Não? Agora sim. Sim, Pro. Então, esse é o texto complementar, que depois eu vou jogar lá no Zap, que a gente vai ter um tempinho para ler e depois para a gente socializar. E aí tem um outro que eu quero que vocês façam. Ai, meu Deus. Vamos voltar lá. Ele voltou para o slide, não é? Mas não é isso. Isso. Na verdade, é um resumo. Só que o resumo, a gente vai atribuir um significado para esse resumo. Ah, mas como? Olha só. Não está aparecendo? Ainda não, Pro, Só os só seus arquivos, Pro. Acho que abriu agora, no Word. Tá, então é esse mesmo. Esse aqui é o resumo da teoria do apego, que ele fala que quem foi o John Bob, que ele na Segunda Guerra, como ele desenvolveu a teoria da psicanálise dele, ele colocou esses vínculos aqui, tá? Então, aí vocês vão ler, eu vou passar para vocês no Zap, vocês vão, com isso daqui, no caderno de vocês não é atividade valendo nota. Quando a gente fala de apego seguro, vocês vão representar através de um desenho. O que vem para vocês quando falam em apego seguro? Por exemplo, a mim, um coração. Ou as mãozinhas dadas. Cada um vai dar um significado, depois a gente vai socializar. O apego evitante. O que seria o apego evitante? Eu evito. Eu ponho uma mãozinha de um lado, outra mãozinha de outro lado. O apego ambivalente ou desorganizado, ele pode ser a mesma coisa. Eu coloco cada um de um lado e tudo no meio, um monte de coisa no meio. E o desorganizado, ambivalente, ele é a mesma coisa. Alguns livros vocês vão encontrar esses 4, e alguns livros vão estar os 3, porque ambivalente e desorganizado é mais ou menos a mesma coisa, ok? Então, essa é a proposta da aula de hoje. Esse resumo daqui, vocês é que vão montar. Então, eu vou dar um tempo para vocês, e aí a gente passa para socializar. Vamos começar agora? Entenderam a proposta? Pro, Sim, Pro. Eu entendi, Para representar professor. em forma de desenho, né? Isso. Cada... Só Isso, isso. só isso. Quando Ah, você tá, fala em beleza. apego seguro, o que vem na sua cabeça? Como você definiria um apego seguro, uma relação segura? Como você definiria uma relação evitante, que um está evitando o outro? Ou como você define um apego ambivalente ou desorganizado, aquele solto, que deixa correr solto? Então, eu vou voltar lá e a gente vai socializar. Pro, Pois não. esse resumo aí é só registro, né? É Pôr só no caderno, né? registro. Isso, Ah, que tá. depois eu vou jogar lá no Google. Então, olha, deixa eu voltar lá nos slides, que aí vocês conseguem entender. Eu acho que fica mais fácil tendo o slide de fundo, não é? Quando a gente fala em seguro, o que é? Vamos voltar lá. Opa!
Agora, é assim, né? O slide vai ficar de fundo e vocês vão representar com um desenho os tipos de apego. Eu vou deixar o slide aqui, porque aí facilita até o entendimento. Quando eu falo de seguro, o que eu estou falando com esse seguro? Está dando para ver? Eu vou lá no último slide. Só os arquivos. Tá. Não está aparecendo? Não, só Não, os arquivos. Pro. Então, vamos voltar. Ele fica falando para mim que eu estou compartilhando, então ele é louco, né? Esse menino. E agora? Agora sim. Tá. Agora sim, Pro. Então, ó, com base nos 3 apegos que a gente falou, ok? Quando a gente pensa de seguro, vocês vão representar através de um desenho o apego seguro. Quando a gente fala evitante, vocês vão representar através de um desenho o apego evitante. Quando a gente fala de ambivalente, vocês vão representar através de um desenho o ambivalente. Ele vai ficar aqui, eu vou dar 10 minutos, ok? Para a gente voltar e conversar. Quem, o que colocou, por que colocou e como colocou. Pro, então você não vai postar aquela outra folhinha lá no WhatsApp? Vou postar no WhatsApp, mas a gente vai fazer essa atividade agora. Até para a gente interagir e socializar. Daqui a pouco eu já consigo postar tudo para vocês. Então a gente permanece aqui, né, Pro? Permanece aqui, sim, 10 minutinhos, só para a gente socializar, aí a gente sai para a segunda parte.